Eu queria aqui compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Está no livro de Mateus. Mas é incrível, irmãos. O mundo espiritual é incrível. Eu estava comentando com a esposa quando estava vindo para cá, com a pastora. Eu queria que passasse esse momento, que pulasse esse momento. Parece que vem um peso sobre os teus ombros, parece que vem uma carga e você fica, não, hoje não dá. Pastor tem dessas coisas também, sabia? Não é só você não, pastor também tem dessas coisas. Só que a gente não pode soltar o cajado. A gente não pode soltar o cabo do guatabu, cabo da enxada. Mas é interessante, e quando a gente sobe aqui, ou mesmo ali, quando você começa a louvar a Deus, o Espírito Santo vem, te abraça, Ele toca em você, você sente a presença dEle, e alguma coisa muda. Aí você começa a glorificar Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Porque eu dependo do Senhor. Eu preciso do Senhor. Isso é muito gostoso, amados. Isso é muito bom. O Senhor se preocupa com você. Jesus, Ele se preocupa com você. Você está nos braços do Pai. Ele tem cuidado das suas aflições. Aleluia. Deus é bom. O diabo não presta. Nós também. Mas Ele é bom. Deus é bom. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus. Mateus, capítulo 7. Uma palavra bastante conhecida. Tenho certeza que os irmãos já ouviram vários sermões em relação a essa palavra. Mas foi algo que Deus colocou no meu coração. Capítulo 7, verso 24 ao 27. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Nesse momento, Jesus estava acabando o sermão da montanha, tá? Ele estava dando as últimas instruções ao povo. Irmãos, o sermão da montanha é algo fantástico, quando a gente começa a reparar, perceber algumas coisas. Os profetas, quando iam falar com Deus, o que eles faziam? Eles subiam no monte, é isso ou não? Para falar com Deus. Moisés subiu o monte Sinai e ficou lá 40 dias e 40 noites, falando com Deus. Elias subiu o monte Carmelo e lá também orou 40 dias, 40 noites. Os homens subiam ao monte para falar com Deus. Nesse caso do sermão do monte, quem estava no monte? Jesus estava lá no monte, e as pessoas se achegaram para ouvir o que ele falava. E ali ele prega seu grande sermão. Ali era o próprio Deus encarnado falando com o seu povo, que Ele é o Deus Emanuel, Ele é o Deus conosco. Era Jesus no alto do monte, carne e osso, o próprio Deus encarnado falando com o povo. Tremendo é o seu ensino, tremendo é a sua lição. No capítulo 7, ele está terminando o sermão do monte. Ele dá as últimas instruções. E ele encerra o sermão dele dizendo: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, o crente tem que praticar a palavra de Deus, amados. Se a palavra de Deus manda fazer, faça. Não titubie, não negocie.
A palavra mandou, faça. A palavra manda você perdoar o teu irmão. Perdoa. Não guarda rancor no teu coração, porque isso faz mal para você. E é uma ordem expressa de Jesus. A oração do Pai Nosso: perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado o pecado do meu irmão que tem me ofendido. Então o perdão de Deus, ele é condicional, amados. Ele só me perdoa se eu perdoar o meu irmão. Se eu não perdoar o meu irmão, a ira de Deus permanece sobre a minha vida. Aí começa a aparecer as enfermidades, como chama? Psicossomáticas, não é? Doenças na alma. E irmãos, dentro de você existe um ser, que é a tua alma. E a Bíblia chama do homem interior. Se o homem interior não se corromper, se ele estiver sadio, todo o teu corpo é sadio. Mas se o homem interior se corromper, se ele se abater, se ele se entristecer, ele transfere a enfermidade para o corpo físico, o corpo exterior. Quando Jesus falou perdoa, é porque ele sabia o que estava falando. Porque muitas vezes a gente é ofendido por alguém. Lembra daquela pessoa que pediu dinheiro para você emprestado? Que você emprestou? Ele falou que ia pagar e não pagou. Lembra daquela pessoa que você emprestou um cheque para ele? Ele falou que ia cobrir, também não cobriu? Não tem ninguém assim? Não. Só eu. E a gente fica amargurado. Se eu pegar. Quem que está morrendo? Quem que está se machucando? É você. É ou não é, Betânia? É você que está se machucando. O outro lá está na praia, está nem lembrando de você. Porque é assim, irmãos. Quem bate, esquece. Mas quem apanha, E a Bíblia fala que é para a gente perdoar. Mas é ele que me ofendeu, é ele que está me devendo, é ele que me agrediu, foi ele que me atacou. A Bíblia fala para perdoar. E Deus, ele nos dá o exemplo disso. Quem é que foi ofendido, amado, lá no Gênesis, lá no jardim do Éden? Quem foi ofendido? Deus. Como? Falou: olha, vocês têm todas as sementes do jardim para comer, mas não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não foi? Então eles foram lá e comeram, desobedeceram. A parte ofendida foi Deus. E quem busca a reconciliação? Através do Filho. O próprio Deus. Olha o exemplo para nós. Ele teve alguma culpa? Não, fomos nós o culpado. Outro exemplo, Jesus na cruz do Calvário. Que culpa tinha aquele homem? Qual a acusação que pairava sobre a vida desse homem? O que ele fez de errado? Nada. Mas no entanto ele fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O exemplo do perdão. Então, meu amado, você quer o perdão de Deus? Aprenda a perdoar. Ele nos deu exemplo disso. Praticar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos dizimar na casa do Senhor. É isso? Pratica a palavra do Senhor também, porque isso traz saúde para a tua vida financeira. E a Bíblia assim nos promete: abrirei as comportas do céu e derramarei sobre vocês bênção tal. Promessa de Deus. Agora, se isso não acontece, culpado é Deus? Não, somos nós. Consequência das nossas atitudes. Obedece a palavra de Deus, ouve e pratica a palavra de Deus. É o que Jesus está falando aqui, olha. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Alicerce na rocha.
A tua casa, a tua vida espiritual, ela tem que estar firmada sobre a rocha. A rocha é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, quem é? Jesus. Ele é a rocha, Ele é a palavra, Ele é a palavra encarnada, Ele é o Logos. Então a nossa vida espiritual tem que estar sob a rocha. Vai vir tempestade? Vai vir sim. Vai vir desemprego? O crente fica desempregado? Fica. O crente fica enfermo? Mas ele pode ficar? Pode. O crente fica devendo? Não pode, mas paga as tuas contas, entendeu? Paulo falou assim, ó, ninguém nada deveis, a não ser o amor. A dificuldade vem, amados, mas se nós estivermos firmados na rocha, a nossa casa não vai cair, nós não vamos desanimar, nós não vamos parar a nossa caminhada, nós não vamos negar a Cristo em nossa vida, independente da tempestade que vier. Essa que estava sob a rocha, ela não caiu, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. O que é areia, Márcio? Aquilo que é duvidoso, aquilo que foge dos parâmetros bíblicos, comodismo, altruísmo. Tem certas coisas que a gente constrói em cima da areia, é terreno arenoso. Essa casa que foi construída sobre a mentira, sobre a ganância, foi construída sobre a areia. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, porque foi construída sobre a areia, e foi grande a sua queda. Espírito Santo de Deus, nós queremos te louvar pela tua presença em nosso meio. Nós queremos bendizer o teu nome, Senhor, por causa da tua palavra. Pai, o Senhor é a palavra, tu és a semente, Senhor. Pai amado, que nosso coração esteja preparado para receber a tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, a tua palavra. Revela-nos, ó Deus, a tua palavra. Traz luz à tua palavra, Senhor. O Senhor conhece, ó Pai amado, a nossa deficiência. O Senhor conhece, Pai, os nossos pecados. O Senhor conhece, Pai, as nossas necessidades. O Senhor conhece o nosso coração. Sabe, ó Deus, das nossas dificuldades, pois tudo é patente aos teus olhos, ó Pai amado. Pois o Senhor, que os nossos ouvidos espirituais estejam destampados para receber a tua palavra, em nome de Jesus, porque a tua palavra, ela traz conserto, a tua palavra, ela é cura, a tua palavra traz restauração, a tua palavra traz transformação, Pai amado. Em nome de Jesus, que a tua palavra entre no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, visita esta casa, visita, Senhor, este coração nesta noite, Pai amado. Fala com ele, fala com ela, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Traz discernimento, traz esclarecimento, Senhor amado, e toma ela nas tuas mãos, Senhor, porque ela é tua, Senhor. Por isso nós oramos, ó Pai, no poder do nome de Jesus. Assim nós cremos. Amém. Jesus, ele faz essa comparação das duas casas que são construídas, uma na areia e outra na rocha. Uma que foi construída sobre a rocha, veio a chuva, o vento, a tempestade, e ela permaneceu.
Aquela que foi construída na areia, veio o vento, veio a chuva e ela foi grande a sua ruína, né? Jesus aí ensinando sua palavra. Eu passei a meditar nessa palavra depois que eu vi, né? Teve um prédio, um edifício aí de São Paulo, o edifício Hilton Paz de Almeida, né? Hilton Paz de Almeida, lá no Lago do Paçandu, que caiu essa semana. Não sei se os irmãos viram uma reportagem, um documentário, né? O pessoal mostrando lá, aquele edifício grande, alto, de 24 andares, entrou em chamas, começou, parece que no 5º andar, e ali o fogo subiu, e em 1 hora o prédio ruiu. O prédio, você passou lá, viu? É verdade mesmo? Olha. E eu assisti, né, alguns vídeos mostrando ali a queda daquele prédio, a estrutura. Eu lembro que em 1976, 76? O quê? O Joelma, isso, eu também lembrei do Joelma também. Que coisa feia que foi o Joelma, um prédio que foi incendiado também em São Paulo. Naquela época não tinha aquelas escadas Magiro não, escada, é Magiro mesmo? Eu só fiz para ver se vocês sabiam mesmo. E a escada não alcançava as janelas, as pessoas se jogavam pegando fogo, foi uma coisa feia, né? E graças a Deus esse daqui parece que não foi tanto assim, né? Parece que 4 pessoas que estavam desaparecidas por enquanto aí, né? Mas eu estava olhando a estrutura daquele prédio, né? Caiu. Eu lembro que quando em 76 eu fiz edificações, colégio técnico de edificações, e a gente estudava construção, projetos de construção, e os professores ensinavam a gente que o concreto, ele leva 25 anos de maturação, ou seja, 25 anos ele está progredindo, ele está ainda de processo de enrijecimento, de endurecimento, durante 25 anos, depois de 25 anos, ele começa a trabalhar ao contrário, ele começa a perder as suas forças. Por isso que tem até um viaduto lá em São Paulo que precisa de uma reforma, não me lembro o nome dele, dos remédios, Ponte dos Remédios, estava quase que caindo aquela ponte, não sei se os irmãos viram, estava ruim, porque o concreto já estava vencido, já estava começando a perder as suas forças. Isso é na área da construção. Isso, vendo aquele acontecimento, me veio essa palavra no meu coração, vendo aquele prédio ruir. A nossa casa, nós, amados, também somos casa espiritual, amém? Dentro de nós habita o Espírito de Deus. Portanto, nós somos templo do Espírito Santo de Deus, casa, morada do Espírito Santo de Deus. Deus habita em você. Você dá uma glória a Deus. Quem é você para que o Espírito Santo habite em você? O que você fez para que ele habite em você? Que de bom você fez? Nada. Você simplesmente levantou a tua mão, eu creio, eu aceito, eu quero, e a coisa aconteceu. Ele veio, morou, fez morada na tua casa, e a morada dele é permanente. É permanente, amados. Não tem aquele negócio, pequei e o Espírito Santo foi embora. Não, ele veio e faz morada, e ele não paga aluguel, aleluia. A morada permanente. O Espírito Santo veio para morar em você, meu amado, né? Então nós somos moradas, também somos uma casa, nós também somos um templo. E essa casa, ela também tem que ter uma estrutura. Esse templo também tem uma estrutura que sustenta ele, que mantém ele de pé. Tem dia que você levanta, você está disposto a matar um leão na unha, é ou não é? Eu não estou sozinho aqui, irmãos. Tem dia que a gente levanta que você está disposto a derrubar um leão na unha, né? Glória a Deus. Quando você ora, até as paredes estremecem, né, Betânia? Me cantaram aqui foi terça-feira? Sexta-feira. Eu estou correndo atrás de pedra, correndo atrás de pedreiros, esse negócio está fazendo aí. Aí eu chego, as mulheres estavam aqui na tenda lá,
E eu falei, deixa eu brincar com ela. A Betânia estava lá. E eu cheguei bem quietinho, assim, coloquei o pé debaixo do biombo lá e... Ela, chegou alguém que vai orar para a gente. Eu falei, ai Jesus, pronto. O que eu vim fazer aqui? E ali foi um momento gostoso. Oração. Ali eu soltei a voz. Até o pastor dele estava ali em cima. O pastor achou que estava orando lá embaixo, era eu mesmo. O que estava falando? Da estrutura dessa casa. Essa casa tem uma estrutura também, né? Tem dia que você levanta disposto a matar um leão, mas tem dia que você levanta, você ouve o gatinho miar assim, é hoje, não é? A casa fica balançando, não é? Então eu coloquei aqui, amados, como tema desse sermão, pilares que sustentam a vida cristã. Você é uma casa, você é a morada de Deus. O Espírito Santo, ele habita em você. Ele optou por morar em você. Não importa se você é careca, baixinho, narigudo, zoiudo. Ele quis morar em você e acabou. Ele falou, essa casa é minha. E aqui o diabo não toca. Aqui o diabo não chega. Você é a casa do Senhor. Templo do Espírito Santo de Deus. Para manter esse templo de pé, para que ele não venha cair como o edifício Joelma caiu, para que ele não venha cair como esse edifício Hilton Paes de Almeida, edifício Hilton, olha o nome, Hilton Paes de Almeida, caiu. Ele também precisa ter um alicerce, ele precisa ter uma estrutura. Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 3,11 que não se pode colocar outro fundamento sobre a construção que não seja Cristo. Cristo tem que ser a base de tudo. Jesus tem que ser a base de tudo. Jesus tem que ser a tua base. Jesus tem que ser a tua esperança. Jesus tem que ser a tua alegria. Jesus é a tua força. Jesus é quem te impulsiona, é Ele. O teu alicerce não pode ser o pastor Fantini. O teu alicerce não pode ser a tua esposa. Se ela for para a igreja eu vou. Se ela não for, aleluia, não vou também. Ele fica até torcendo para a esposa. Mocinho, vamos comer uma pizza. Ele fica até torcendo. Não, meu amado, a base de tudo tem que ser Jesus Cristo. Eu não vou na igreja hoje não, porque o Palmeiras ganhou. A base de tudo, amado, tem que ser Jesus Cristo. Tudo que você fazer por obras ou por palavras, que seja para o louvor do nome do Senhor. E um dos pilares desta casa, eu coloquei aqui, na minha visão, é a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o pilar, é um dos pilares que sustenta esta casa, que sustenta esse edifício da fé, construído por Deus, é a fé. Fé em Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Ele é o meu Salvador. Tem gente que deposita a fé em pessoas. Eu vou fazer amizade com o Carlos, porque o Carlos tem uma boa empresa lá, né, Carlos? Você vai abrir uma porta de emprego para mim lá. Depois a gente conversa. Não, meu amado, quem abre a porta é Jesus Cristo. É nele que você tem que confiar. É nele que você tem que confiar, é Jesus. Tem pessoas que abandonam a fé por causa de uma decepção, porque ele se decepcionou com o pastor, porque pastor é uma bênção, mas eu até comento com os irmãos, pessoas vêm para a igreja por causa do pastor, mas vai embora também por causa do pastor. É terrível isso. Amados, nós não fazemos parte de uma religião. Nós crentes não fazemos parte de uma instituição religiosa. E aliás, para nós a religião é Jesus. A nossa religião não é uma instituição. A nossa religião é uma pessoa. Tudo está pautado nele.
Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o divisor de água. Ele dividiu a história. Ele dividiu a minha vida, dividiu a tua vida e vai dividir a tua vida e vida de alguém mais, não sei. É Jesus. Ele é o centro do universo. Ele é o centro de todas as coisas. O mundo tenta nos desfocar da pessoa de Jesus. O mundo tenta nos tirar do foco a pessoa de Jesus. E isso não é só hoje não, isso já vem de muito tempo atrás. Foi encontrado nas catacumbas de Roma um quadro, isso na época da Renascença, um quadro, uma pintura de um monte de burrinho, pessoas prostradas com cabeça de asno, corpo de pessoas, corpo de homem, com cabeça de asno, orelhudo, burro, prostrado, ajoelhado, diante de uma cruz, e naquela cruz um corpo, e sobre aquele corpo uma cabeça de um burro, a cabeça de um, isso é, se eu não me engano, ele está no museu da França, esse quadro, se encontra lá até hoje, é uma relíquia, e quem está na cruz é um burro, a pessoa de Jesus. Ou seja, não é de hoje que as pessoas tentam humilhar a pessoa de Jesus, o personagem Jesus, tentando assim nos desfocar da pessoa de Jesus, roubar do nosso coração o nosso Jesus. Tempos atrás, Dan Brown, ele escreveu um livro. Esse livro era intitulado O Código da Vinci, onde conta algumas coisas, que Jesus teve um caso com Maria Madalena. Ou seja, Jesus era um homem comum. Jesus era um homem que viveu uma vida normal. E a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que ele era 100% homem, 100% Deus, mas não conheceu o pecado. Glória a Deus, Em 70, 80, acho que foi na década de 80, também lançaram um filme, Jesus Cristo Superstar. Chegaram a ver? Era um Jesus meio afeminado, que vivia cantando e dançando. Eu não gosto dele, né? Fizeram esse personagem, um Jesus afeminado. E agora estão lançando, ou já lançaram, ou já está aí, não sei, um outro filme também contando a vida dele com Maria Madalena. Isso para que é? Para glorificar Jesus? Não! Para roubar um dos principais pilares da nossa fé. Mata Jesus, acabou o cristianismo. Por isso que eu digo que o cristianismo não é a religião, é uma pessoa. Tudo está pautado nele, tudo foi formado por ele. Ele é o centro de todas as coisas. A nossa fé, um dos pilares da fé cristã, é a pessoa de Jesus, amados. É Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Verbo encarnado, Ele é a promessa de Deus cumprida desde Gênesis e até Apocalipse. É a pessoa de Jesus, Ele é o centro de todas as coisas, Ele é o Criador do universo. Tudo se formou pelo poder da sua palavra, tudo foi feito por Ele, através dEle e para Ele. Jesus, amados, Jesus não era uma pessoa comum, não era um homem comum. Os testemunhos de Jeová pregam que Jesus, ele foi um grande homem, foi um sábio. Mas quem ressuscitou?
Não, mas não é, a ressurreição não foi isso que vocês pregam, não é isso que vocês ensinam. A ressurreição mata a pau. Toda e qualquer coisa que venha contrariar a deidade, a divindade da pessoa de Jesus. O mundo trabalha incessantemente para nos desfocar da pessoa de Jesus. Tempos atrás, eu vi no Discovery uma mensagem de um homem que encontrou uma caixa, um ossário, e lá estava escrito Jesus, filho de Maria. Quantas Maria existe? Quanto Jesus existe? Que tiveram pessoas, tiveram o nome de Jesus? Porque Jesus era um nome comum na época. Mas que nasceu de uma virgem, que morreu e ressuscitou, só teve um, amados. O Calvário está vazio, a tumba está vazia, não ficou ossos para contar a história, porque ele ressuscitou. Um dos pilares da nossa fé é Jesus Cristo. Uns chamam ele de Yeshua, outros de Hamashia, outros não sei o quê, mas Jesus é o meu Salvador, aquele que ressuscitou, aquele que veio em carne, se fez carne por nós, morreu na cruz e ressuscitou e vai voltar. Foi assim que ele prometeu, e eu creio e assim espero nele e confio nele, porque nele não há variação. Jesus, amados, Buda morreu e foi enterrado, nunca mais se viu. Se ele transformou numa borboleta, uma formiga, ninguém sabe, porque alguém deve ter pisado em cima dele, então jogou veneno em cima dele. Porque Buda pregava que a gente morria e voltava como bichinho, borboletinha, mosquitinho, formiguinha. Eu, quando vou pisar na formiga, eu penso duas vezes, falo, nossa filho, vai saber quem foi. O Evangelho de Allan Kardec diz que o homem evolui até chegar ao terceiro nível, ou seja, ele morre, aí ele volta um pouquinho melhor, aí ele morre de novo, aí ele volta um pouquinho melhor. Você conhece alguém? Conhece? Que foi e voltou? Ah, pelo amor de Deus, aí você fica preocupado. Mentira. A Bíblia diz que morte é uma só vez, depois vem o juízo. E tem pessoas que não vão esperar a próxima vida, lá o melhor. Vai nessa. É buraco na certa, meu amado. Jesus é o alicerce da nossa fé, amados. Não deixe ninguém denegrir o teu Senhor. Eu não aceito o testemunho de Jeová vir falar bobagem na minha casa, no meu portão, porque ele denigre o meu Salvador, ele denigre o meu Senhor, e eu não vou deixar, eu não vou permitir que fale mal do meu Salvador, aquele que deu a sua vida por amor a mim, aquele que me perdoou ainda quando eu era pecador. Nós temos que defender Jesus com unhas e dentes, meu amado. Nós temos que defender o seu Evangelho com unhas e dentes, porque ele fez o que ninguém faria por você. Ele fez o que teu pai não faria por você. Ele fez o que tua mãe não faria por você. Ele fez o que teu pai, tua mãe, teus filhos não fariam por você. Ele deu a vida por amor a você, meu amado. É Jesus. É Jesus. Não é um bispo, não é um apóstolo, não é um papa, não é um pastor, não é um nada. Porque tem muita gente que desanima da fé porque se sentiu ofendido, foi machucado, se decepcionou e abandona toda a tua fé. Que culpa tem Jesus? Está com a fé mal alicerçada. Quando nós desfocamos Jesus, amados, nós corremos o risco de ruir, a nossa casa ruir. Outro pilar, amados, que sustenta a nossa vida cristã, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, amados. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, ninguém nos engana.
Quando nós conhecemos, meditamos, comemos, bebemos, respiramos a palavra de Deus, ninguém nos faz de bobo. Tempos atrás inventaram o tridízimo. É o tridízimo? O trízimo. É o trízimo. É 10% para o Pai, 10% para o Filho e 10% do Espírito. 30%, Manuel, 30%. O que você acha? Mentira, gente, isso não existe. Quem conhece a palavra de Deus, chuta o pau da barraca. Ou não? Ou inventando a unção da lagartixa, que a pessoa vai lá e corre e se prende lá. Está na unção da lagartixa. Está um rugindo que nem o leão, lá, o outro late que nem o cachorro, o outro fica rindo que nem um bobo. É bíblico. Você já viu alguma vez na Bíblia? Os apóstolos falaram para você ficar rindo que nem um bobo? Rugindo que nem um leão? Latindo como um cachorro? Então isso não é bíblico. Muita gente se decepciona, amados, porque é levado por doutrinas de homens. A palavra de Deus, ou o próprio Espírito Santo de Deus, jamais teve como intenção abater, humilhar o ser humano. Pelo contrário, Ele quer nos exaltar. Você é a coroa da criação de Deus, sabia? Irmãos, você é tão você é tão gostosão para Deus. Ele fez tudo. Ele construiu tudo por tua causa. Tudo por tua causa. Às vezes nós somos ingratos a Deus, amados, porque não entendemos Ele. E se não entendemos, é porque falta conhecimento da palavra de Deus. No primeiro dia, Ele construiu a luz, o sol, a lua. No segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, no sexto dia, depois que Ele já tinha feito tudo, façamos o homem à nossa imagem, para que Ele domine sobre todas as coisas. Ele preparou todo um cenário, Ele preparou todo um paraíso. Éden é lugar de gozo. A tradução do Éden é lugar de gozo, de alegria, de prazer. Foi isso que Deus fez para nós. É que foi ela. E a gente paga o pato até hoje. Salmo 8, amados. Salmo 8, o que está escrito no Salmo 8? Quem é o homem para que dele o Senhor se lembre? Quem é o homem? Mas Ele fez um pouco menor que os anjos. Ele é a coroa da criação. O homem é a coroa da criação de Deus. Você é a coroa da criação de Deus, amados. Tudo foi feito para você. É assim que a palavra de Deus nos afirma. Muitos param no meio do caminho e muitos se perdem no meio do caminho porque não conhecem a palavra de Deus, não medita na palavra de Deus, não tem tempo para ler a palavra de Deus. Cara de pau, Facebook, ele fica 3, 4 horas lá na Facebook, na internet ele fica 5, 6 horas, mas para ler a palavra de Deus ele não tem tempo. Amados, essa palavra aqui, ó, é ela que vai te direcionar você para o céu. É ela que vai te conduzir para o céu. É ela que vai mostrar o caminho para o céu. Essa palavra. Tem muito crente que não conhece a palavra de Deus. Eu já vi, irmãos, crentes que passaram para ser testemunho de Jeová. Eu não sei o que eu tenho de testemunho de Jeová. Eu vou brigar com eles. Crente que passou a ser testemunho de Jeová. Sabe quando ele foi crente? Nunca.
não conheceu a palavra de Deus, se tornou presa fácil. Quando a gente não conhece a palavra de Deus, a gente é enganado. As pessoas inventaram a arca da aliança. Uma igreja grande aí. A gente não pode falar mal de igreja porque é antiético, né? Mas eu tenho que falar. As pessoas entram com a arca aqui na mão. Os homens estão tudo de branco. Lá só pode homem. Não tem obreiro não, só homem que pode. Que a mulher estiver menstruada não pode ir. Bom, mas deixa para lá. Colocar. Eles passam a arca. E as pessoas se prostram diante da arca. Que é isso, gente? Isso não é bíblico. Isso não é para nós. Nós somos os crentes da nova aliança, feita por Jesus Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade, meu amado. Ele é a palavra. Quando eu conheço Jesus, eu conheço a palavra. Quando eu conheço a palavra, eu conheço Jesus. Eu vi um vídeo, irmãos. Irmãos, eu só não quebrei a televisão porque a televisão é minha e eu paguei caro para ela. Mas a apóstola, não vou imitar a apóstola, tá? Mas ela, eu estava sentada aqui. Ela senta no púlpito, uma cadeira no púlpito, ela senta e dá aquela cruzada nas pernas. E ela forma aquela fila. Eu não vou segurar muito tempo a perna cruzada porque eu não aguento. Forma aquela fila. E as pessoas passam por ela e tocam nela. Tem que tocar nela. E já vem com o cheque ou com o cartão de crédito, já com a o que é? Você foi lá. Você foi. Irmãos, se eu souber daqui da igreja que for comprar vassourinha, lencinho, pedaço de camisa rasgada, eu te expulso da igreja. O que eu estou te ensinando? O que você está aprendendo? Às vezes acontece algumas coisas e fica indignado, irmãos. A gente como pastor, às vezes se decepciona. Bom, a gente se decepciona até com a gente mesmo. Meu Jesus, conhece a palavra, medita ela, come ela. Os batistas têm a fama de ser conhecedores da palavra de Deus. Então, pelo amor de Deus, honra o nome, não. Me ajuda aí, ser batista também. Outro alicerce, amados, outro pilar que sustenta a nossa vida cristã é a comunhão com Deus e com os irmãos. Irmãos, eu já falei para vocês, a igreja é como se fosse um corpo. A igreja é um corpo do qual Cristo é a cabeça. O cabeça da igreja não é o pastor, o cabeça da igreja é Cristo. E o corpo é nutrido por Cristo, que é o cabeça, é direcionado pelo Cristo, que é o cabeça da igreja. E o corpo, vocês fazem parte desse corpo, vocês são membros desse corpo. O irmão Cláudio, uma empilhadeira passou em cima do pé dele, esmigalhou o pé dele, esbugalhou os pés dele, e foi com o tempo ele cortou a perna, teve que cortar a perna, né? E ele falou: pastor, glória a Deus. Por quê? Porque você perdeu o pé? Ele é muito gozador, né? Não, porque eu já estou com o pé no céu. Falei: rapaz, vai ter fé assim em outro canto. Irmãos, eu tenho certeza, e falo para vocês, e o pé tem que ter toda a cerimônia.
tem que ter culto fúnebre, tem que enterrar no culto fúnebre, está brincando. Mas tem que enterrar que nem se fosse um corpo humano, um ser humano. Põe na caixinha lá e leva para o cemitério e enterra. Não pode jogar em qualquer lugar. Eu tenho certeza, amado, se a gente chegar lá, onde foi enterrado o pé do Cláudio, a perna do Cláudio, ela vai estar seca. Secou. Ou não? Vai estar seca. A mesma coisa somos nós, amados. Nós estamos inseridos num corpo. Se eu deixo de ser nutrido pelo corpo, o que vai acontecer comigo? Vou me errar, vou secar, vou minguar. Corta o teu dedão, faz essa experiência em casa. Corta ele fora e põe lá em cima da mesa. E passa um dia lá, você olha para ele. Passa outro dia, você vai ver que ele vai murchar. Não é? Assim é o crente, amado. Quando deixa de ter comunhão com a igreja, quando deixa de participar dos cultos, quando deixa de ir para a igreja louvar a Deus, ouvir a palavra de Deus. Quando você está aqui, meu amado, você está sendo nutrido. A palavra de Deus está te sustentando, a palavra de Deus está te orientando, a presença do Espírito Santo está mexendo com o teu coração, está falando aí com a tua cabeça e teu coração. E muitos, amados, passam meses sem vir na igreja. Eu não entendo como consegue uma coisa dessa. Ceia, perde uma, perde duas, depois começa a enfraquecer. Não vou hoje não. Irmãos, tem crentes que eu batizei, pessoas que eu batizei, eu ensinei, eu falei da palavra de Deus, orei, chorei com ele. Parece que batiza, acabou. Eu sempre falo, não, o batismo é o início, não é o fim, mas é o início de uma caminhada cristã. Aí de repente some, desaparece, vai embora, ninguém foi mais nada. É eu que fiz alguma coisa errada? Foi eu que ensinei alguma coisa errada? São como se fossem filhos, amados, que a gente pega no colo, dá de mamadeira para ele, dá, né, para ele mamar. Depois eles nem tinham para nós. Amados, não perca a comunhão com a tua igreja, não perca a comunhão com o teu Deus, não perca o contato com Deus, guarda o contato. Tem um louvor que diz assim: guarda o contato com o teu Senhor, com o teu Salvador. Sabe por quê, amados? Eu aprendi muitos anos atrás com o meu pastor Israel Mariano. E ele falava, ao que eu fui convertido, comecei a frequentar a igreja, ele falava, olha, o crente é como se fosse um braseiro, se está no meio da fogueira, ele pega fogo, ele está louvando a Deus lá, ele está glorificando a Deus, ele está adorando, está chorando, está dando risada, está brincando, mas na presença do Senhor, o braseiro está pegando fogo. Você tira esse braseiro e coloca ele fora da fogueira, a tendência dele é apagar. Aí a pessoa vai se entristecendo, perde a alegria de ir na igreja, perde a alegria de falar com os irmãos, perde a alegria de participar. O que está acontecendo com ele? Está morrendo. Está morrendo. Então, amado, um dos pilares também da nossa fé, que mantém a nossa fé, que sustenta a nossa fé, que nos mantém de pé, é a comunhão. Tenha comunhão com o teu irmão, tenha comunhão com a tua igreja, tenha comunhão com os ministérios, participe, faça a diferença. Você não foi chamado simplesmente para ficar sentado numa cadeira, você foi chamado para servir, para adorar, para prestar serviço a Deus. Irmãos, quem trabalha, não dá trabalho. Então, se você estiver trabalhando, aí você não dá trabalho para o teu pastor. Então, trabalha. E por fim, amados, encerrando aqui, um dos últimos pilares, aqui em Atos dos Apóstolos, amados, fala assim que eles se juntavam todos os dias e partiam o pão. Olha só, todo dia. E às vezes para um dia na semana, é o crente domingueiro. Não tem crente domingueiro aqui não. Só vai na igreja de domingo. Só lembra de pegar a Bíblia no domingo. E tem uns que tem a Bíblia assim, até marcada, assim, debaixo do braço, o sovaco danado, assim, que fica manchado. Assim. Tem alegria na comunhão, mas tem alegria junto com os teus irmãos. Essa é a família que Deus te deu.
Viva com ela. Viva no meio dela. E por último, amados, a oração. A oração, meio pelo qual nós falamos com Deus. Você conversa com quem você não vai com a passada dele? Fala para mim. Tem pessoas que não quer conversa. Ah, não é? A pessoa está lá do lado, você está vendo aqui. Tem pessoas que a gente não quer conversa. Por quê? Porque não bateu aí o Espírito. Você não quer conversa com ele, então você foge dele, você não conversa com ele. Muitas vezes nós agimos assim com Deus, amados. A oração é uma forma de nós conversarmos com Deus. A oração é uma forma de nós falarmos com Deus. A oração é uma forma de nós expressarmos a Ele a nossa necessidade, o nosso louvor, a nossa gratidão, as nossas petições. É através da oração. Através da oração, amado, o mar vermelho, ele se abriu. Através da oração. Através da oração, Ana, ela teve filhos, porque ela orou a Deus. Uma mulher que era estéril, depois é mãe de 5 filhos, foi através da oração. Daniel, ele orava 3 vezes no dia, a sua janela era voltada para Jerusalém, e 3 vezes ao dia, ele se inclinava naquela janela e orava ao Senhor, pelo seu povo, pela sua família. Mas teve uma noite, que ele passou com o leão na cova, mas ele disse que o Senhor enviou o seu anjo para estar comigo, através da oração, amados. Através da oração, o sol parou por um dia. Josué orou e disse que a terra parou. Através da oração. Através da oração, eu falo com Deus. Através da oração, eu expresso a Ele a minha necessidade, o meu sentimento. É verdade que Deus conhece o teu coração, é verdade que Ele esquadrinha os teus pensamentos, é verdade, mas Ele quer ouvir palavras da tua boca. Quer ter vitória? Ore a Deus. Quer ter dons espirituais? Ore a Deus. Através da oração, amados, Jesus orou intensamente, o seu ministério foi totalmente voltado em oração. No dia, ou seja, na madrugada na qual ele ia ser crucificado, ele estava orando a madrugada inteira, e ele veio com seus discípulos, e estava todo mundo roncando, e o que ele fala? Vigiai e orai, para não cair em tentação. É necessidade de orar, amados, mas a oração não pode ser uma obrigação. A oração tem que ser movida pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que nos desenvolver em oração, em adoração. Vamos colocar de pé. Eu quero ouvir a igreja orar. Eu não vou orar por você. Eu não sei como está o alicerce da tua casa. Se ela está balançando, se ela está capenga, eu não sei. Mas o Espírito Santo nos adverte. Coloca a tua casa em ordem. Examina como está a estrutura da tua casa. Quanto tempo você não ora em línguas? Quantos são batizados aqui? Quanto tempo você não ora em línguas? Quanto tempo você não se aquebranta diante de Deus? Através da oração. Está perdendo tempo. Tua casa está ruim e você não está percebendo.
A estrutura da tua casa está balançando e você não está fazendo nada. A solução é Jesus Cristo. A solução é a oração. A solução é a palavra de Deus. A solução é a comunhão. Feche os seus olhos. Não olha para o teu irmão, não. Não olha para o teu pastor, não. Olha para Jesus, autor e consumador da tua fé. Começa a glorificar a Ele. Começa a falar com Ele. Abre a tua boca. Fala com o teu Senhor. Clama a Ele, pois Ele tem a solução. É Ele quem abre a porta. É Ele quem cura. É Ele que pode restaurar o teu casamento. É Ele que pode restaurar a tua casa. Abre a tua boca, meu amado. Não se deixe intimidar. Não deixe o diabo travar a tua boca. Abre a tua boca e clama ao Senhor. Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, como igreja. Nós estamos aqui como família. Nós estamos aqui, ó Pai, como filhos. Pai amado, nós clamamos ao Teu nome. É o Senhor quem tem todo o poder. É o Senhor, ó Pai amado, que pode levantar. É o Senhor quem pode curar. E aos Teus pés, Senhor amado, nós nos prostramos, nós nos rendemos. Oh Senhor meu Deus, em nome de Jesus, reacende a chama da oração, reacende a confiança, a esperança. Oh Senhor amado, visita esta casa, visita esta casa, Senhor, no nome de Jesus. Vai queimando, que a praça do Teu Espírito venha reacender a chama da fé, a chama da alegria, a chama da adoração, no nome de Jesus. Quebra as cadeias, quebra os grilhões, retira do nosso coração a tristeza, a angústia. Em nome de Jesus, traz libertação, traz restauração nesta casa. Visita esta casa, Senhor. Traz, ó Pai amado, a libertação. Põe nele, põe nela, põe na boca dele, põe na boca dela um novo cântico. Um novo cântico, ó Pai amado. Em nome de Jesus. Desperta teu povo, desperta tua igreja, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação. Visita teu povo, Senhor. Levanta ele, levanta ela, Pai amado. Toma ele nas tuas mãos, papai. Quebra as barreiras, Senhor, no nome de Jesus. É Jesus, Ele é a tua rocha. Eu irei é a tua esperança, é a tua alegria. só em Ti confiarei. Eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que um dia
Glorifica o teu Deus. Glorifica o teu Salvador. Adore a Ele. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Senhor, vem Jesus, vem buscar a tua igreja, vem enxugar, ó Pai, a lágrima dos nossos olhos, Senhor. Vem, Senhor amado. Vem, Jesus. Vem, Senhor. Jesus. Aleluia. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia! Vem Jesus, vem Senhor, salva-nos, ó Pai, livra-nos, ó Deus. Vem buscar a tua igreja, vem buscar o teu povo, Senhor. Aleluia. Adore a Deus com as tuas palmas, glorifica o nome dEle, pois Ele te salvou, pois Ele te redimiu, pois Ele te libertou. Glorifica o Senhor. Aleluia. Glória a Deus.